Início da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para longe da presença do Senhor. Desceu a Jopé e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passageiro e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitar-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos aconteceu essa desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos por culpa de quem nos aconteceu esta desgraça. Qual é a tua opção e onde vens? Qual é a tua terra, de que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e tenho um Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabava de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfureceu-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar nos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de rema, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se acampelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram, suplicando, Senhor, não nos deixe morrer em pagar pela vida deste homem, não faça cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esse homem um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa primeira leitura de hoje vem nos mostrar claramente sobre que Jonas ele saiu da presença do Senhor. Ele não obedeceu o Senhor. Então, gente, aqui aconteceu com ele e acontece com a gente, cada um de nós. A gente tiver cuidado, a gente encontrou o Senhor, nós tivemos um encontro pessoal com Jesus, não devemos se afastar dele.
Não devemos, de maneira nenhuma. Por quê? Porque quanto mais nós se afasta de Deus, mais a fúria de Deus encontra nós. Ah, mas Deus é amor. Não. Deus é amor. E essa leitura que está dizendo que Jonas se afastou da presença dele, foi para o mar fugir de Deus. E aí, para você ter noção que Jesus ia castigar nem só Jonas, aquelas pessoas, tudo que estava no navio, ia morrer. Como é que as pessoas dizem que Jesus só é amor, Deus só é amor? Não, gente, para de colocar na mente das pessoas que Deus só é amor. É lógico que Deus só é amor com quem quer Ele, quem quer obedecer Ele, quem quer amar Ele. Você já acha que acontece, não vou dizer tudo, não, mas a maioria das coisas acontece com a gente, no nosso dia a dia. Vocês acham que é só porque o inimigo está solto? Não, Deus deixa acontecer para que a gente lembre dele. Por quê? Porque nossos pecados. Então Deus é amor, claro que é amor, mas também ele se vinga. Deus se vinga, Deus castiga. Não vamos pregar só Deus é amor, Deus é amor para as pessoas vivem de qualquer jeito não, gente. Tem que ter temor, tem que ter medo de Jesus Cristo, de Deus. Mas é um medo, não é aquele medo para não ir para perto de Deus, é um medo que tem temor a Deus. Porque se você não tem medo de algo, então você vai viver a vida de qualquer jeito. Por exemplo, se eu estou aqui, eu tenho um temor a Deus. Então é por isso que eu estou tentando viver minha vida perto de Cristo. Então você e eu não devemos de maneira nenhuma se afastar de Jesus Cristo. Nós temos como pessoal, vamos lutar para estar perto dele. Não se afastar, porque quanto mais nós se afasta, mais perto da morte a gente chega. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, que vai para o inferno. Essa é a duas mortes. Por quê? Porque quem vive em Cristo, ele tem saúde, tem vida longa, ele é paciente, e ele faz profecia, ele tem olho de águia. Então, gente, vamos. Repare que Jonas foi preciso passar 3 dias na boca do peixe. E depois Deus fez com que o peixe vomitasse ele na praia. Para dizer a Jonas que ele estava em tempo de se converter, aquele profeta. E repare que grande profeta foi Jonas. Mas foi preciso ele passar por isso, esse sofrimento. Foi preciso. Vocês veem que Jonas, ele temia Deus. Temia tanto que, na hora da tempestade, naquele momento ali que o marido acordou ele e falou tudo o que está acontecendo, ele viu que era culpa dele. Porque ele foi mandado para uma cidade, converteu um povo e ele não obedeceu. E com a gente não é diferente. Ele manda a gente ir, que não seja uma cidade, mas seja um povoado, mas seja em uma casa. Ele manda, mas seja até uma pessoa, através de uma pessoa, às vezes vai até aquela pessoa, fale de Deus, compartilhe, reze, chame ela para rezar. Tudo isso é Deus que usa a gente. Então se a gente não obedecer a palavra de Deus, o que a gente só vai acontecer com a gente é só tragédia. Sofrimento, guerra, doenças, às vezes doença física que você não sabe de onde vem, médico não cura, não tem remédio que cure. Ali é doença da alma ali. Quando vê doenças que as pessoas se matam para comprar remédio e tudo, é o pecado. Ou você se afasta do pecado, se converte, ou você vai continuar com a doença e vai até a morte, e é morte de vida ainda. Não é só de vida aqui, é vida eterna também. É preciso se converter, gente. Vamos converter, porque não é fácil viver em Cristo, não é fácil, não é fácil. É claro que todos nós vamos cair, mas tá aí o Padre para nos ajudar a levantar, tá aí os ministros para nos orientar, tá aí as pessoas certas que Deus bota na nossa vida, para que a gente possa estar perto de Jesus Cristo. Não é que não vai ter tribulação, não é que você não vai ser santo sem fazer mal a ninguém quando você segue Jesus Cristo. Não, você vai errar. Quando você errar, você viu que errou, pida perdão, você confesse e segue em frente. Porque o importante não é você cair, o importante é você cair e estar levantando. Então, eu vou dar continuamento aí no outro vídeo. Aí se vocês quiserem escutar, vocês